Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Olá e seja muito bem-vindo. Esta é a História das Histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura e Jorge Adolfo Marques é que continua a contar as maravilhas, neste caso arqueológicas, de Viseu. Hoje falamos de uma coleção muito importante, a coleção arqueológica do Dr. José Coelho e do Polo Arqueológico de Viseu, António Almeida Henriques. Vamos a isso. Jorge, bem-vindo. Exatamente, bem-vindo também. Eu, de facto, já mais do que uma vez referi o nome do Dr. José Coelho. O Dr. José Coelho é um ilustre viziense já falecido, faleceu em 1977, portanto já há alguns anos. É uma figura incontornável, digamos, da historiografia viziense, quando eu digo viziense, de toda a região, porque ele foi um homem que se dedicou ao estudo da arqueologia, da genealogia, da história, da etnografia, da antropologia. Portanto, era um humanista no sentido clássico. O homem do Renascimento, quase. Exatamente. E foi professor também, aliás, profissionalmente, ele era professor do liceu. Também foi político, sobretudo ali no período da Primeira República. Em Viseu temos ele não nasceu na cidade de Viseu, mas nasceu numa pequena povoação, aqui na periferia mesmo da cidade, a 10 minutos do centro da cidade. Nasceu numa povoação chamada Travassós de Cima, e que pertence à freguesia de Rio de Loba, mas cedo viveu aqui na cidade e trabalhou na cidade, e portanto a vida dele centrou-se muito aqui na cidade de Viseu. Aqui na cidade há um museu que faz parte, tal como o da história da cidade, faz parte da rede municipal de museus, um conjunto de museus que estão distribuídos pelo território do concelho, sendo que este se encontra localizado então a coleção arqueológica Dr. José Coelho, que foi oferecida pela família ao município de Viseu. Portanto, era um conjunto de materiais que o Dr. José Coelho reuniu ao longo da sua vida de investigador, calcorreando o território, falando com as pessoas, comprando alguns objetos que iam aparecendo e que as pessoas depois, enfim, ou lhe vendiam ou lhe ofereciam. Ele foi reunindo isso em sua casa, e temos que ter em consideração que estamos a falar sobretudo de meados do século XX, portanto não havia as estruturas que nós temos hoje, e que depois da sua morte a família doou ao município de Viseu com o propósito de ser instalado essa coleção. Na casa... Tem muitos materiais, Jorge, desculpa lá. Estes materiais são pré-históricos também, desde proto-históricos, romanos, medievais, não é? Tem tudo. Exatamente. Cronologicamente são desde pré-históricos até à época moderna. E quando eu digo época moderna, século XV, XVI, portanto algumas peças mais recentes, exatamente. Incrível. Portanto, mas aqui eram para ser expostas... Eram para ser expostos, e a Câmara, em boa altura, decidiu expô-los na chamada Casa do Miradouro. Essa Casa do Miradouro, para as pessoas que não são de Viseu ou que não conhecem tão bem, é uma casa que foi construída em 1520 mandada a fazer por Fernando Ortiz de Villegas, que era chantre da sede de Viseu. Era bispo, não é? O Dom sobrinho do bispo Dom Diogo Ortiz de Villegas. Quem mandou fazer
Esse é os que era o bispo. nós da sede de Viseu. A abóbada dos Da sede nós, de Viseu. famosa. Exatamente. Não exatamente. sabia que... O Dom Diogo Incrível. Ortiz de Villegas. Muito bem. E essa casa, portanto, é uma casa, eu diria, renascentista, uma casa com uma traça moderna, não é? Só por si, e tem uns jardins muito bonitos, só por si merece essa visita. Foi nessa casa que nasceu uma figura importante que toda a gente conhece, que é Azeredo Perdigão. Portanto, era da família dele, exatamente. Okay, aliás, boa. ele encontra-se sepultado em Viseu, é uma figura da cidade muito importante, como todas as pessoas devem calcular. Claro. E, portanto, é aí que foi instalado esse museu. A coleção é a coleção do Dr. José Coelho. E que eu gostava só de referir aqui telegraficamente quem é esta figura, porque ele reúne todo esse espólio, desde espólio lítico, pré-histórico, até miliários que estavam ao lado das estradas romanas. Os marcos miliários, exatamente. Os marcos miliários que ele recolheu aqui na região das estradas romanas que saíam da cidade de Viseu, a cidade romana de Viseu, até estelas de escoides que sinalizavam as sepulturas medievais à volta das igrejas, até aos objetos que ele recolheu em monumentos megalíticos que escavou, a necrópole do Paranho, que fica aqui no vizinho concelho de Tondela, na freguesia de Molelos, onde é o Barro Negro, não é? Exatamente. Mas este doutor José Coelho, ele estudou aqui na cidade e licenciou-se em 1912 em Lisboa, em Ciências Histórico-Geográficas. Portanto, esse percurso biográfico está lá exposto na coleção do Dr. José Coelho, na Casa do Miradouro. Muito bem. Ele depois vai descobrir o Mamaltar de Valdefaixas, que é um monumento megalítico muito importante, e que vai constituir o estudo dos materiais que ele descobriu, vai constituir a dissertação de licenciatura. Ele depois vai ser... em 1910 temos a implantação da República, ele era um republicano convicto, em 1912 era professor do Liceu de Viseu, que se encontrava instalado onde é hoje o Museu Grão Vasco, curiosamente, e depois vai ser o seu reitor, o reitor do Liceu de Viseu, entre 19 e 22. E ele tinha uma pedagogia muito... vanguardista, que era, ele fazia muitas visitas de estudo com os alunos, ia com os alunos para o campo, ver os dólmanos, ver as antas, ver as gravuras, ver as sepulturas escavadas na rocha. Era um homem assim muito dinâmico nesse domínio. Ele teve depois um atrito com o Estado Novo, não foi? Quando recusou assinar aquele documento contra o atentado que tinha acontecido a Salazar. Ele era um homem muito do coração junto à boca. Ele era muito, digamos que não tinha muito comedimento nas suas afirmações. Teve bastantes conflitos com aquele que foi o fundador e diretor do Museu Grão Vasco, o capitão Almeida Moreira. Um dia deste havemos de falar nele também. Muito bem. Mas, relativamente ao Estado Novo, tem ali um problema. Ele não assina a carta, enfim, de condenação do atentado a Salazar, e é expulso da função pública e fica durante muitos anos. Durante quase 15 anos não pôde teve de ser afastado da docência. E foi uma grande... foi muito mal do ponto de vista pessoal essa situação. Sendo que, ao longo dos anos, ele foi publicando muitos livros sobre pré-história, sobre arqueologia, sobre o património. Uma grande obra e é uma grande referência. Muito bem, José Coelho, ficamos aqui com esta referência para visitar na Casa do Mirador, em Viseu, já sabemos. Bem-ajas e bom fim de semana. Grande abraço. Obrigado.